pessoal! Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito das minhas leituras do mês de março e também sobre a quarentena. Bem, eu quero dizer pra vocês que esse vídeo eu não organizei, eu não fiz roteiro, então pode ser que de repente eu me perca em algum momento, então vocês vão me desculpar. Bem, março, a minha tibiária, ela foi composta em grande parte por livros indicados por uma amiga minha. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, vou deixar aqui nos cards pra vocês se vocês quiserem conferir, mas basicamente essa minha amiga me indicou 5 livros que ela leu e que ela gostou bastante. A única regra dessa indicação era que os livros teriam que estar no Kindle Unlimited, para que a gente conseguisse aproveitar melhor o serviço de assinatura da Amazon e também ler mais livros digitais. Bem, então ela me indicou 5 livros e eu pretendia ler mais 2 livros físicos, que seriam os 2 livros da tag, do mês de fevereiro, que eu ainda não tinha lido, e do mês de março, que iria chegar. O que aconteceu é que eu fui surpreendida, principalmente pelo teor dos livros que ela me indicou, que foram livros que fugiram completamente da minha zona de conforto e eles exigiram demais do meu psicológico e isso acabou fazendo com que as leituras seguintes elas não fluíssem tanto para mim e que eu demorasse demais para conseguir finalizar esses livros. Então a primeira leitura que eu fiz, que ela me indicou, foi O Peso do Pássaro Morto, e foi um livro que eu chorei demais, foi um livro que eu fiquei chorando todas as... É um livro curto, ele tem em média acho que 100 páginas, se eu não estou muito enganada, mas eu chorei praticamente as 99 páginas desse livro. Aqui nessa história a gente vai acompanhar a vida de uma mulher, dos seus 7 aos seus 52, 54 anos, uma coisa assim, não me recordo muito bem. E a história dela é basicamente sobre dor e perdas. Sobre perdas de amigos, sobre perdas de liberdade, perdas de opção de vida, perda de escolha, sobre o que ela gostaria de ser, sobre o que ela poderia ser. E esse livro, ele foi, pra mim, demasiadamente pesado. Tem alguns temas que me comovem, me emocionam e me deixam bastante pra baixo até. A minha amiga não sabia, né, que eu ia ficar tão sentida com a leitura assim, mas enfim, a gente conversou e eu dei 3 estrelas para essa leitura, exatamente porque não é um tipo de história que me agrada, não é um livro que eu leria de forma espontânea, não é uma leitura que eu falo, nossa, eu quero ler esse livro, não. Foi uma leitura interessante eu ter feito, fugiu totalmente da minha zona de conforto, como eu falei, mas não é uma leitura que faz o meu gosto, não é um livro que eu aprecio ler. E em seguida, eu acabei pegando para ler, então, Escola de Contos Eróticos para Viúvas. Esse que é o livro que veio na caixinha da tag Inéditos do mês de fevereiro. Foi uma leitura que eu gostei bastante de ter feito. Eu fiz vídeo resenha, tem um vídeo exclusivo sobre esse livro aqui no canal. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem. E também por esse motivo eu não vou me estender falando a respeito dele nesse vídeo aqui. Eu só vou dizer que foi uma leitura que eu gostei demais de ter feito. É uma leitura com temas até que bastante pesados e importantes. Fala sobre abuso, sobre machismo, sobre feminicídio. Só que a autora conseguiu compilar tudo isso de uma maneira que não deixa a leitura pesada e cansativa. Em seguida, para desgraçar ainda mais o meu psicológico, eu peguei para ler Os Fornos de Hitler. Eu confesso que eu estava bastante ansiosa por essa leitura, porque eu nunca tinha lido nenhum livro que falasse sobre a época do nazismo. E esse livro aqui, ele é uma autobiografia. A autora, a Olga, ela é uma sobrevivente dos campos de concentração. Confesso também que eu continuo sabendo, mesmo após essa leitura, até que muito pouco sobre o nazismo, sobre o que aconteceu nos campos de concentração, sobre o que essas pessoas passaram lá. A Olga fala de uma maneira bastante crua, verdadeira e sincera sobre tudo o que ela viu e ouviu durante o período que ela ficou no campo de Auschwitz, acho que é assim que se fala, não tenho certeza. Só que teve momentos do livro em que eu falei, gente, não é possível que alguém em sã consciência tenha cometido tanta crueldade com outros seres humanos, sabe? Chegou num ponto que eu falei, isso aqui parece uma ficção, isso aqui não parece realidade, sabe? Porque pra mim é inconcebível você fazer metade das coisas, não nem um terço, mas nem um dedinho de unha, assim, com
com uma pessoa o que ela descrevia que acontecia nesses campos de concentração. Sabe, eram milhares de vidas perdidas, assassinadas, pessoas assassinadas de todas as formas, de todos os jeitos, todos os dias. Então foi uma leitura que foi muito pesada, foi uma leitura que foi muito cansativa pelo teor da história. Foi uma leitura que eu demorei demais para ter feito, foi mais de 15 dias tentando ler esse livro. E quando eu lembrava dele, quando eu lembrava que eu tinha que dar continuidade dele, eu não tinha vontade. Eu queria saber como que ela tinha sobrevivido, eu queria saber o final do livro, mas eu já tava, assim, sabe, exausta emocionalmente de tanto ler aquelas coisas. E o final do livro, acho que as partes finais, onde começa a falar sobre as crianças e os adolescentes, pra mim foi a pior parte de todo o livro, porque, como eu falei, o Peso do Pássaro Morto também tem algumas coisas, né, de adolescentes e crianças, e pra mim é a parte que mais me pesa. Apesar de tudo, eu acho que a Olga, ela conseguiu passar algumas coisas, apesar de tudo, positivas, quando ela escreveu esse livro, quando ela quis retratar tudo o que aconteceu com todas as pessoas, inclusive com ela, durante esse tempo que ela ficou presa. Acho que ela ficou em torno de 1 ano e meio a 2 anos presa. Foi o final, ela pegou o final ali do nazismo. E ela até fala que ela se sente sortuda por ter ficado tão pouco tempo presa se comparado a outras pessoas. E também pelo fato dela ter conseguido trabalhar como enfermeira no hospital do campo de concentração, e ela acabou, de certa forma, tendo alguns privilégios, se é que dá pra gente chamar dessa forma, em comparação a outras mulheres presas e homens que estavam também por lá. E uma das mensagens, assim, mais bonitas que ela passa nesse livro é que mesmo ali naquela desgraça que estava acontecendo com aquelas pessoas, elas ainda conseguiam amar a uma às outras. Ela relata vários casos de presos que acabavam se apaixonando, né? Porque havia uma grade que separava o campo de concentração masculino e o feminino, e os homens, eles iam trabalhar no campo de concentração feminino para fazer alguns serviços, e eles acabavam conhecendo as mulheres, as meninas que estavam ali presas. E ela relata vários casos de namoro, e até de casamento, de relacionamento, de amor verdadeiro ali. Bem, e eu acho que mais ou menos quando eu tava em 80% do livro dos Fornos de Hitler, foi quando deu-se início à quarentena. E a partir desse ponto, todo mundo passou a ficar em casa. Então, apesar de ainda estar trabalhando, meu marido não foi mais pra academia na parte de manhã, meu filho não tá indo pra escola, minha mãe também tá em casa, né, porque ela trabalha em uma loja de roupas e as lojas precisaram ser fechadas. E com todo mundo em casa, eu praticamente não consegui ler e nem escrever. Para quem não sabe, eu trabalho de casa já tem alguns anos. Eu faço a parte administrativa da empresa do meu pai, faço as notas fiscais, as cobranças, faço também serviço de banco, de correio quando necessário. Só que hoje a empresa, ela tá quase 99% com seus serviços feitos na internet, de forma digital. Então, é raro às vezes que eu preciso fazer algum serviço de rua. E desde então eu desenvolvi uma rotina que foi imensamente atrapalhada pelo fato de estar todo mundo em casa. A minha mãe é uma pessoa muito ativa, uma mulher muito ativa, e quando ela se viu em casa, ela começou a falar, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí a gente foi carpir um mato, a gente foi roçar grama, a gente passou VAP no quintal, a gente pintou todas as paredes da casa e o teto da casa por dentro. Eu compartilhei um pouquinho nos stories lá do Instagram. Se você não me segue, eu vou estar aqui embaixo na descrição do vídeo, todos os links das minhas redes sociais, aproveita para me seguir. E foram vários dias mexendo em vários detalhes da pintura da casa, porque a gente não fez de uma forma prática, a gente quis fazer uma coisa no outro dia, daí no outro dia a gente pensou em fazer outra coisa, e aí arrasta móvel para um lado, compra a lona para o outro, passa fita crepe de um jeito, passa fita crepe do outro, pintou de preto, não gostou, voltou pro branco. Então foram 2 semanas, assim, praticamente voltadas apenas para essas coisas, né, que a quarentena acabou permitindo que a gente fizesse pelo fato de estar todo mundo dentro de casa. Porém, quando chegava a tarde, que normalmente é o horário que eu tiro para ler, eu não tava no pique para ler, ainda mais porque eu tava lendo Os Fornos de Hitler, eu tava demais de cansada e eu acabava indo dormir,
e eu fui dormir vários dias sem ler nenhuma mísera página, nenhum mísero 1% do livro. E o quarto e último livro que eu consegui ler agora no mês de março foi O Pássaro Noturno, uma fantasia juvenil, bastante levinha e divertida de ler, e também curta, tem 150 páginas esse livro. E aqui a gente vai acompanhar a Teresa, ou Twing, como ela é conhecida, né, o apelido dela, tentando esconder e ajudar o seu irmão mais velho, que tem asas. Aqui nessa história, a família da nossa personagem principal foi amaldiçoada há mais de 200 anos por uma bruxa, e todos os homens da família acabam desenvolvendo asas grandes como pássaros, que permitem eles lançar voo nos céus. E acontece que para que as pessoas não queiram matar o irmão dela, né, não queiram dissecar ele para ver por que ele tem asas, enfim, ela e a mãe dela escondem a existência dele, e também por esse motivo a Twing, ela não se permite ter amigos. Aqui na história, a mãe dela e ela dizem que se você não pode ser sincera, 100% sincera com uma amiga, é melhor não ter uma amiga. Porque se for pra ter uma amiga pra mentir pra ela, é melhor você não ter. E é basicamente assim que se desenrola 50% da história, né? A gente vê a tristeza e a solidão dessas duas personagens pelo fato de que elas precisam proteger uma pessoa que elas amam demais. Então elas não se permitem ter amigos, elas não têm convívio social, elas não se envolvem com outras pessoas, elas não participam de evento, elas não vão no cinema. Na escola, Twing é extremamente reservada e reclusa, ela não tem amigos e ela foge de qualquer pessoa que tente se aproximar muito dela. Só que então uma família acaba se mudando para a casa ao lado, justamente a casa onde a tal bruxa teria morado há mais de 200 anos, e a Twing acaba sendo vista pelas meninas, né, pelas filhas desse casal, e elas acabam ficando amigas. E aí várias coisas começam a acontecer, dentre elas alguém começa a roubar coisas das outras pessoas na cidade e começa a deixar uma mensagem para as outras pessoas como se fosse uma espécie de monstro. E aí os habitantes da cidade, eles passam a querer caçar esse monstro, e a Twing e a mãe ficam extremamente assustadas, achando que eles podem chegar até o James, né, que é o irmão da Twing. Esse aqui é um livro que eu não estava curtindo muito no início. Eu acho que se a história tivesse continuado como eu imaginava que ela ia, eu ia ter dado no máximo 2 estrelas. Mas o final até que foi legalzinho, até que foi gostosinho o final, e por isso eu resolvi dar 3,5 estrelas. É uma história bastante até que bobinha, assim eu diria, mas ele é um livro mais juvenil, um livro ali pra média. Eu acho que pra quem tá iniciando no mundo da literatura, no mundo da fantasia, é um livro que eu indicaria bastante para essas pessoas lerem. E fora também tem algumas mensagens bem legais, umas mensagens bem positivas sobre a amizade. Então eu acabei curtindo mais quando eu finalizei o e-book. Então ficaram faltando 3 livros da minha TBR para eu ler, que foi Todo Dia, do David Levitan. Esse eu comecei, eu tô em 4%, ainda vou ver se eu vou continuar. A Herdeira, da Catherine Grinaldi, que é uma fantasia nacional. E o livro da tag do mês de março, que é Herdeiras do Mar. Esse eu com certeza vou ler agora no mês de abril, seguido pelo livro da tag do mês de abril, que já chegou. Então me contem aqui embaixo se vocês conseguiram ler bastante nesse mês de março, se a quarentena pra vocês foi boa, se vocês conseguiram ser produtivos durante essas 2 semanas de quarentena, né, que finalizaram ali o mês de março. Se pra vocês foi positivo ou não. Eu tenho visto bastante gente falando que não tá conseguindo ler, não tá conseguindo escrever, que não tá conseguindo trabalhar direito por causa da ansiedade. A minha rotina não mudou tanto assim, a não ser pelo fato de que tá todo mundo aqui em casa falando comigo o tempo inteiro. Hoje que eu tive uma folga, né, que meu marido foi trabalhar, minha mãe deu uma saidinha e meu filho tá quietinho jogando videogame, porque olha, tô ficando doida. Não se esqueçam de deixar um like aqui no vídeo, isso é muito importante pro crescimento do canal e a divulgação do vídeo. Se inscrever se você não é inscrito. E um beijo, até a próxima!